Olá, transportador. Meu nome é Reinaldo Lage e hoje estamos aqui para tratar o tema da reforma tributária. Esse vai ser o episódio Rodando com Impostos. Hoje nós vamos abordar os principais impactos que a reforma tributária trará para o transporte de cargas e a vigência dessa reforma a partir do ano que vem. Então nós estamos aqui junto com a doutora Alexandra, que é assessora jurídica do CETSENG e é especialista em direito tributário, e com o doutor Felipe Rezende, que também é advogado, assessor jurídico do CETSENG e especialista em direito tributário. Bom, eu vou dar um breve contexto da reforma tributária para depois passar a palavra para os meus colegas e explicar os principais impactos. Então, a reforma tributária ela já vem sendo discutida no Brasil há quase 30 anos. Praticamente desde a implantação do Plano Real, nós temos aí vários projetos de lei, projetos de emenda à Constituição, vários governos que sempre tentaram pautar um tema da reforma tributária para dar mais racionalidade ao nosso sistema tributário, principalmente a tributação do consumo. Esse tema ele sempre foi muito complexo do ponto de vista legislativo, porque ele envolve todas as três esferas federativas. Então ele envolve a União, ele envolve os estados e ele envolve os municípios, que são os entes arrecadantes, são aquelas pessoas de direito público que arrecadam os impostos para prestarem os serviços públicos. Estou colocando isso de forma estritamente técnica, sem discussão de mérito, se esses recursos são bem empregados ou não, que não é o nosso objetivo aqui. E também tem um quarto componente dessa discussão, que são os próprios contribuintes. Então, são quatro atores com interesses completamente distintos entre eles, que acabou tendo esse entrave no andamento dessa reforma ao longo desses aí 25, 30 anos. Eu estou falando 25, 30 anos, porque a reforma começou, de fato, a ter uma discussão mais aprofundada e, vamos dizer assim, começou a caminhar em 2019. Então, o estertor dessa reforma foi, à época, o deputado Raul, que apresentou uma PEC que unificava 5 impostos em um. Ele chamava 5 por 1, que era a proposta dessa PEC à época. Então, foi formado um centro de estudo, o CECIF, Centro de Estudos Fiscais, pelo professor Bernardo Api, que é um think tank. Ele discutiu, o Centro de Estudos Fiscais reuniu diversos profissionais, tanto da área econômica, quanto contábil, quanto jurídica, e discutiu uma proposta de reforma tributária. Essa proposta ela acabou sendo apresentada no Congresso como a PEC 45, e era uma proposta com os mesmos pilares da proposta do deputado Raul, só que ela não tratava dos 5 impostos, ela tratava só dos impostos sobre consumos: IPI, ICMS, ISSQN, PIS e COFINS. E acabou, em determinado momento, essas duas propostas sendo unificadas e discutidas no Congresso de 2019 até 2023, quando a gente teve a aprovação, a promulgação da emenda 132, a emenda constitucional 132, que ela efetivamente formalizou a reforma tributária ainda no âmbito constitucional. Essa emenda 132, ela tinha ali o pilar de unificar esses 5 impostos num IVA dual. O que é o IVA dual? Ao invés da gente ter um imposto único, a gente tem um imposto sobre o consumo único no âmbito federal,
para substituição do PIS e da COFINS. Na verdade, não um imposto, uma contribuição. E nós temos um imposto federativo único para substituir ICMS, ISS-QN e IPI. Federativo porque são impostos que são destinados para a União, para os estados e para os municípios. E a questão de ter sido o IVA dual e não um imposto único, porque o PIS e a COFINS, eles sempre, como contribuições, tinham arrecadação destinada única e exclusivamente para a União, quando os impostos eles acabam sendo, de alguma forma, partilhados entre os entes federativos. E hoje, então, no âmbito infraconstitucional, nós temos já aprovada a Lei Complementar 214, que regulamenta o CBS e a IBS, e temos o projeto de Lei Complementar 108, que regulamenta as administrações tributárias. Aí ele entra em questões de arrecadação, de fiscalização, de discussão administrativa. Esse PLP ainda está tramitando no Senado, ele não tramitou, não foi aprovado no Senado e ainda não tramitou na Câmara dos Deputados. Depois de aprovado o PLP 108, depois que ele for convertido em lei complementar, ainda nós teremos os regulamentos tratando das disposições infralegais da CBS e do IBS, que nada mais é do que o que a gente tem em regulamento do IPI, regulamento do ICMS, a gente tem ali decretos municipais regulamentando o ISS-QN. Esse regulamento ele vem para substituir esses atuais regulamentos que estão em vigor para ICMS, ISS-QN e IPI. E aí nós temos também uma contextualização da reforma dentro do setor de transportes. Hoje o setor ele tem algumas questões específicas em ICMS, é um setor com muito pouca arrecadação, muito pouca incidência de ISS-QN, até pela própria natureza do serviço. As parcelas de serviço municipal são muito pequenas, e é um setor que tem o PIS e COFINS hoje como uma das principais formas de planejamento tributário dentro das empresas de transporte de cargas. Então, esse é o nosso contexto da reforma, esse é o nosso contexto do impacto atual no setor do transporte de cargas. E agora eu vou passar a palavra para o meu colega, o Dr. Felipe, para que ele comece a apresentar os impactos da reforma no setor do transporte rodoviário de cargas. Boa tarde, transportador. Como o Dr. Reinaldo bem disse, a reforma tributária tem como principal objetivo a simplificação do sistema tributário. Hoje, o transportador ele tem a tributação ali sobre o consumo de ICMS e, em menor medida, do ISS. Só aí nós já temos um pouco de complexidade, embora, né, a maior parte do tributo sobre o transporte é do ICMS. Então, nós já começamos a ter essa complexidade inicial da parte do transportador, que hoje é o que move o Brasil aí, né? O nosso modal aí de transporte hoje é o transporte de cargas. Então, começamos por aí pela parte da complexidade do sistema tributário como um todo. E aí, especificamente aqui tratando do ICMS. Hoje tem-se uma dificuldade no recolhimento do ICMS por meio de guerras fiscais. Então, determinado estado ele vai proporcionar um benefício ou um incentivo fiscal, outro estado ele vai proporcionar um outro tipo de benefício ou incentivo fiscal, e isso acaba que começa a gerar uma guerra fiscal entre os estados e aí começa a ter uma dificuldade na arrecadação ali do imposto, né? Talvez o maior impacto que a reforma tributária irá trazer para o setor de transportes é o fim do crédito presumido de ICMS de 20%, que para algumas pessoas, né, para algumas pessoas jurídicas, ele serve como um meio alternativo ao modelo normal de crédito e débito. Então, determinadas empresas podem ter dificuldade de creditamento de ICMS. Esse crédito presumido, ele pode ser um meio interessante, né, de poder suprir esse crédito e, posteriormente, abatimento do imposto.
Felipe, e a partir de quando que as empresas vão perder esse crédito presumido? E haverá algum tipo de compensação? O que vem no lugar do crédito presumido para as empresas? Bom, nós teremos um período de transição da reforma tributária. Então, para fins especificamente de ICMS, que é o crédito presumido de 20%, as empresas poderão usufruir desse crédito presumido de 20%, concedido pelo Convênio 106, até o final de 2032. A reforma tributária ela vai ter um período de transição. O transportador poderá usufruir esse crédito presumido de 20%, né, até ali o período final da transição da reforma tributária, quando será a extinção de fato do ICMS, para começar a valer de fato, né, de forma integral, o IBS e a CBS, até o final de 2032. Então quer dizer, Felipe, que a gente vai conviver aí com a cobrança de 2 impostos, né? Isso mesmo, a gente vai ter tanto de forma concomitante o regime atual, uma incidência do ICMS, e de forma gradual a incidência do IBS e da CBS até o final da extinção dos antigos tributos que hoje são os atuais. Isso, pessoal. No final, a gente vai estar falando melhor sobre a regra de transição, que impacta muitas empresas, né? Que vocês têm que começarem a se adequar, mas a gente vai estar passando mais ao final sobre essa questão. Bom, Felipe, então você pode dar para a gente um panorama também dos combustíveis, porque no setor transporte de cargas, o principal insumo é o combustível. Sem óleo diesel, o caminhão não roda. Óleo diesel praticamente é sangue correndo na artéria do setor. E a gente tem ali como principal insumo, principal despesa, principal fonte de crédito atualmente, tanto no PIS e na COFINS quanto no ICMS. Então, você poderia falar para a gente como que vai ficar essa parte? Pergunta muito boa, doutor Reinaldo. O que acontece? Antes de falar especificamente do combustível, é bom que a gente dê um passo atrás para falar do princípio da não cumulatividade nos novos tributos que serão instituídos a partir de 2027 de forma gradual. A não cumulatividade atualmente hoje no ICMS tem que observar uma série de regras para você poder fazer valer do crédito. No setor de transporte é um pouco mais complicado porque alguns estados eles entendem que insumos não são geradores de crédito para ICMS, outros entendem que somente alguns insumos geram crédito e outros, que são a minoria, que é o caso, por exemplo, de Minas Gerais, ele tem no seu regulamento os insumos como combustível, pneus, câmara de ar, só que eu vou dar lubrificante. Vai ter que parar porque eu falei. Aí pode começar, né? Bom, então, doutor Reinaldo, pergunta muito boa. Hoje, a questão do creditamento de ICMS é uma questão um pouco complicada, porque é uma não cumulatividade ampla que o contribuinte tem. Com a instituição do IBS e da CBS, o princípio da não cumulatividade ele vai ser um princípio amplo. Então, a gente vai poder tomar crédito que atualmente talvez o contribuinte teria um pouco mais de dificuldade para poder fazer jus a esses créditos. Por exemplo, a questão do insumo, o regulamento aqui de Minas, ele determina que combustíveis, pneus, câmeras de ar, lubrificantes, todos eles são produtos, insumos geradores de crédito para acreditamento do ICMS. De outra forma, outros estados eles não veem esses insumos como passíveis de crédito, por não entenderem que eles não entram em contato direto ali com a operação do transportador. Então, tem essa questão de creditamento. Com a reforma tributária, todos os insumos eles vão ser geradores de crédito para fim de IBS e CBS. Então, nesse ponto em específico, será um ganho para o transportador, que ele vai ter de forma clara tudo aquilo que entra como insumo, ele poder abater do seu imposto. Em relação ao combustível especificamente, tem um ponto de atenção, porque na própria Lei Complementar 214 de 2025, tem bem claro que para se tomar o crédito
do IBS e da CBS há de ter o pagamento da cadeia anterior. Então, meio que você fica condicionado a fiscalizar o seu fornecedor para ver se ele realizou o pagamento para você poder tomar o crédito. Com o combustível, essa regra é um pouco diferente. Como bem se sabe, o combustível ele é um tributo ele é um bem de tributação monofásica. E aí, a própria legislação, a Lei 214 de 2025, ela prevê no seu texto que para a tomada de crédito do combustível não precisa ter essa questão de pagamento, né, de fiscalização por parte do adquirente da cadeia anterior do aproveitamento do pagamento. Então, isso é algo que já facilita um pouco mais para poder se creditar do combustível. E complementando a fala do Dr. Felipe, né, essa questão da forma, né, de creditamento é interessante porque a reforma tributária trouxe essa questão de compensação automática, que vai agilizar essa questão dos créditos. Por quê? Colocando um exemplo, né, da situação. Eu vou realizar o pagamento, né? A lei complementar, ela fala sobre o split payment, né? Que é uma forma de compensação automática. Então, significa dizer que eu vou realizar o pagamento e a compensação vai ser automática. Por quê? O recolhimento já vai direto para o comitê gestor, né? Do IBS. Então, nesse caso, assim que efetuar o pagamento, né, já compensa automaticamente. Então, assim, vai trazer uma celeridade na questão de compensação, mas também traz uma situação que é o fluxo de caixa. Por quê? Você já vai ter que ter aquele fluxo no caixa de retirar o valor e já ter que pagar, mas você já vai ter a compensação. E o que vocês me dizem sobre a principal proposta na reforma tributária é uma simplificação da apuração dos impostos, de redução do custo que se gasta para apuração de impostos. Aí nós temos até uma fala que já está virando clássica do Wesley Batista, da JBS, que no Brasil ele tem uma equipe de 1.000 pessoas para apurar os impostos de todas as empresas da JBS. E nos Estados Unidos eles têm operações nos Estados Unidos também, operações muito maiores que a do Brasil, e lá eles têm 3 pessoas para apurar todos os impostos de todas as empresas que estão lá operando nos Estados Unidos. Então, o que vocês têm para dizer sobre esse principal ponto da reforma tributária, que é a simplificação e redução do custo de apuração, de conformidade, de auditoria? Bom, partindo da premissa de que esse pagamento na liquidação financeira de forma direta, através do split, funcione, né, não duvidando da capacidade tecnológica que as instituições financeiras têm, porque a gente tem um exemplo claro que é o Pix, ele funciona e, né, é um case de sucesso aqui no Brasil, foi uma tecnologia desenvolvida por nós. Então, partindo da premissa que as instituições financeiras elas vão conseguir se organizar para que esse pagamento seja feito de forma bruta, ele consiga reconhecer o que é do comitê gestor, o que vai para a Receita Federal e o que vai para o vendedor ou para o prestador de serviço de forma líquida, isso, de fato, dá um fôlego para o empresário, porque ele não vai precisar da quantidade de pessoas que ele precisa hoje para fazer a apuração do tributo, porque já vai ser de forma automática. É claro que isso vai ter que ser... vai ter uma apuração meio que assistida, né? Uma apuração assistida ali. Então, por mais que o pagamento vai se dar de forma automática, determinado valor para o comitê gestor, outro determinado valor para a Receita Federal, e o líquido vai ser encaminhado para quem está vendendo ou para quem está prestando serviço, isso daí já dá uma facilitada grande na apuração final. Então, vai ter uma facilidade, uma simplificação no recolhimento do tributo. Outro ponto também, acho que a turma toda do transporte está querendo saber, que um dos principais pontos também da reforma que está no âmbito mais federativo é a mudança da
arrecadação da origem para o destino. Hoje, toda empresa recolhe o ICMS onde inicia a prestação de serviço. E, a partir da reforma tributária, todo o recolhimento se dará no destino. Então, eu acho que seria bom a gente dar uma esclarecida para o pessoal, essa mudança que ela vai ser muito grande também nessa alteração do recolhimento. Sim, essa questão, ela altera essa dinâmica, né? E justamente a reforma tratou de alterar essa questão de origem e destino justamente por causa da guerra fiscal entre os estados. A gente tinha aí essa questão do DIFAL, que tinha que fazer a repartição do ICMS para os estados, porque inicialmente o ICMS vinha para a origem. Então, a reforma tributária, ela veio trazer uma neutralidade nesse sentido de evitar uma guerra fiscal entre os estados. Então, com isso, o ICMS agora fica no destino, ou seja, na disponibilização da carga, né, na entrega ou disponibilização da carga. Então, fica superada essa questão do destino. E talvez uma questão que as transportadoras vão ter que observar, né, com essa alteração, os centros logísticos, porque agora não vai fazer muito sentido, né, com essa questão do destino, né, de ser a operação no destino, não vai fazer tanto sentido para as transportadoras manter vários centros logísticos, né? Bom, eu acho que, inclusive, isso já está acontecendo, essa questão dos enxugamentos dos centros logísticos, que são centros logísticos baseados em benefícios fiscais. Então, a gente tem coisa ali no Mato Grosso que está lá por causa de benefício fiscal, tem coisa em Goiás, está em Goiás por benefício fiscal. E temos exemplos aqui também. A cidade de Extrema, cidade que hoje no transporte, na logística, ela cresceu aí, é uma locomotiva em alta velocidade e a gente já tem notícias que novos galpões com área locável não estão sendo mais projetados, são investimentos que não estão sendo projetados em Extrema, porque não faz sentido mais você ter um custo logístico para tirar a mercadoria de determinado local, de determinado estado, que a mercadoria está lá só por causa do benefício fiscal e trazer para os centros consumidores. A mesma coisa também já está acontecendo na Fiat. A Fiat tem, né, a fábrica da Jeep em Pernambuco por causa de benefício fiscal. Então, o que acontece? Remete peça dos polos produtores, que são basicamente Betim, algumas cidades do entorno de Betim e São Paulo, para Pernambuco. Lá são montados os Jeeps e são devolvidos para os principais centros consumidores da marca, que são São Paulo e Minas Gerais. E aí a Fiat, esse ano, quem acompanha, ela já divulgou um investimento bilionário na planta de Betim, que é justamente para absorver essa produção que está lá em Pernambuco, que aí já não faz sentido nenhum mandar a peça para lá, tem um custo logístico de envio da peça para Pernambuco e outro custo logístico de trazer o veículo para cá, sendo que o mercado consumidor está aqui. Então, a gente vai começar a ver ao longo aí dessa transição, isso vai ser um movimento aí talvez de médio e longo prazo, uma redistribuição da cadeia produtiva dentro do Brasil, uma aproximação dela dos polos consumidores. E isso também vai ter um impacto no setor do transporte rodoviário de cargas, que é quem faz a movimentação dos produtos. É o velho ditado que corre no transporte: se está na mão, veio de caminhão. E isso, eu acredito que na prática, isso vai impactar muito também as empresas de carga fracionada. Por quê? Vai fazer muito mais sentido manter um centro logístico mais próximo dos seus clientes. Por exemplo, quem faz tem muitas operações para São Paulo, Rio de Janeiro, vai fazer mais sentido manter um polo mais próximo dessas regiões, justamente para facilitar aí as operações. Bom, a gente está tentando aqui, esse tema é extremamente amplo, a gente já está discutindo há bastante tempo e acho que a gente não chegou ainda a muitas conclusões, até porque a legislação não está toda pronta.
E a gente conversa com outras pessoas, tanto do meio jurídico, econômico, empresarial, e a reforma ela tem muito mais interrogações ainda do que respostas. Só que nós temos um prazo batendo na porta aí, e acho que é bom a gente também falar para as empresas hoje sobre a questão dos autônomos e dos subcontratados, que também são amplamente utilizados no setor. Alguma empresa ali com um percentual maior, outra com um percentual menor, mas eu acho que de uma forma geral toda empresa ela conta com subcontratados, autônomos, terceiros, agregado, fidelizado. Sim, nós temos aí diversos nomes dados pelo mercado, e que hoje eles têm tratativas tributárias, tanto no âmbito do ICMS quanto no âmbito do PIS e COFINS. No âmbito do ICMS ali, nós temos estados com vedação de crédito, pouquíssimos estados com permissão de crédito, e nós temos um crédito outorgado ali de PIS e COFINS para contratação de autônomo. O que vocês têm para me dizer que está acontecendo na reforma tributária quanto a esses subcontratados, autônomos, terceiros, fidelizados, TAC agregado, spot? Bom, uma novidade que a reforma tributária trouxe, né, a respeito dos transportadores autônomos, é referente à possibilidade de tomada de crédito, né? No caso, as operações com transportador autônomo, as empresas poderão tomar crédito de CBS e IBS. Esse crédito presumido que a doutora Alexandra acabou de mencionar aqui, ele é uma das pouquíssimas possibilidades de crédito presumido que a Lei Complementar 214 possibilitou. Essa regra foi muito debatida lá quando da proposta do PLP 68, no sentido de que muitas transportadoras, né, elas têm a sua frota própria e a sua frota de terceiros. E aí, a gente não possibilitando a tomada de crédito, né, das transportadoras pelos transportadores autônomos, praticamente a gente estaria dando um checkmate nesses transportadores autônomos. E aí teria que, talvez, muito deles abrirem uma empresa, né? Que aí a gente sabe o custo que é da gente conseguir abrir uma empresa hoje no Brasil, da gente manter essa empresa hoje no Brasil. Então, foi justamente visando o transportador autônomo, né? Proteger essa classe ali, para que o transporte, né? A transportadora maior, a de grande porte, de médio porte, consiga contratar esse transportador autônomo e não trazer um impacto negativo para a classe autônoma. Então, foi visando isso. Os percentuais desse crédito presumido ainda vai ser ajustado posteriormente, junto com o comitê gestor, com os secretários de economia dos estados, da própria União ali, para ver como que vai ser esse crédito presumido. Mas um ponto a Lei 214 de 2025, ela já determinou que o transportador ele vai poder tomar o crédito do transportador autônomo. Então, isso é uma notícia boa também, tanto para o transportador quanto para o transportador autônomo. E também, a gente está aqui discutindo muita questão jurídica, procurando não ter um juridiquês para que vocês possam entender o que a gente... Apesar de ser bem difícil para a gente falar sem juridiquês, mas vamos lá, o que a gente pode trazer de visão prática para as empresas? Quais são os impactos que a reforma vão trazer? E também, principalmente, quais são as oportunidades? A gente está pensando, a gente tem aí um pensamento às vezes negativo, que a reforma é ruim, que a reforma aumenta a carga, que a reforma pode ser complexa. Tudo que é novo traz medo, mas também traz oportunidades. Então, vocês podiam falar para a gente um pouquinho sobre esses 3 pontos para que as pessoas tenham mais algo palatável para a gente poder usar aí nesses próximos meses, nos próximos anos de transição. Então, inclusive, falar um pouquinho sobre a transição, como que ela vai ser, quando que ela começa, quando ela acaba. Bom, os principais impactos, como a gente
estar falando aqui no decorrer da conversa, um dos principais seria a extinção do crédito presumido de 20% do IBS, do ICMS em relação ao IBS e a CBS. Esse talvez seria não para todas as transportadoras, porque depende de cada uma tem a sua fórmula de apuração do crédito de ICMS. Umas preferem optar pelo débito e crédito, outras preferem pelo crédito presumido. Talvez essa, para as que preferem o crédito presumido, vai ter um impacto muito negativo ali no fim do dia. Agora, talvez de forma positiva, eu sou talvez uma das pessoas aí que vê a reforma tributária como muito positiva. Talvez não houve uma reforma como todos nós queríamos, mas dentro do que dava para se fazer, é uma reforma tributária que sim traz simplificação para o empresário, o seu corpo técnico ali, contabilidade, fiscal, jurídico, eles vão conseguir talvez gastar menos horas do que se faz hoje. Então, a gente tem esse ponto positivo. Um outro ponto negativo, vou falar assim, um de negativo e um positivo. Um outro ponto negativo, hoje está muito atrás da base de cálculo do IBS e da CBS. Atualmente, o vale-pedágio, ele não é receita tributável, nem para PIS, nem para COFINS, nem para o ICMS. Ele vem destacado na nota fiscal, mas só para fins de informação do fisco. Só que, como a gente está falando para fins de IBS e CPS de uma base ampla, não tem na norma, não tem na lei complementar 214 nenhum dispositivo que fala da exclusão do vale-pedágio da base de cálculo do IBS e da CBS. Na redação atual que se encontra hoje, dá a entender que esse valor, porque a gente fala que a base de cálculo é o valor da operação, levando-se em conta o valor da operação, o vale-pedágio está incluído na base de cálculo do IBS e da CBS. O que aí a gente tem um ponto interessante, Na própria lei do vale-pedágio, ela prevê que o vale-pedágio não é receita. E, de outro lado, a gente tem o IBS e a CBS, que tem uma base ampla de tributação. Então, a gente tem que ver esses pontos, como que vão ser interpretados pelo comitê gestor, como que vai ser interpretado pela Receita Federal, pelos dois tributos, comitê gestor IBS, Receita Federal, CBS, e como que as empresas vão se comportar dependendo dessas interpretações. Possivelmente eu vejo isso como algo que pode desaguar aí no judiciário, O judiciário vai ter que começar a poder firmar precedentes aí do IBS, do CBS, e eu vejo que esse pode ser um início aí de litígio com os novos tributos. Eu acho que vale a pena a gente falar também um impacto que... E seria mais até um alerta que a gente não está vendo esse tema ser muito discutido dentro do setor, é que a reforma ela tem um impacto na parte mais sensível do ser humano, que é o bolso. E esse impacto no bolso do transportador, que a gente está prevendo aí, não é por um aumento de carga tributária, aumento de arrecadação, mudança de fluxo de caixa, mas pela questão do split payment e da própria incidência do IBS e CBS. E a split payment, acho que caberia até a gente depois fazer um podcast só para falar dele quando ele estiver disponível. O que acontece com a CBS, com o IBS? Hoje, PIS e COFINS e ICMS são tributos cobrados por dentro, que eles fazem parte do preço, faz parte da negociação de frete, faz parte da composição ali, salvo alguns contratos ali que é o valor acordado do frete mais ICMS, mas está tudo embutido naquele pacotinho que você cobra do embarcador. A partir do IBS e da CBS, os impostos são calculados por fora e cobrados por fora. Ou seja, no pagamento, o tomador de serviço vai pagar diretamente para o transportador de serviço prestado e diretamente para o comitê gestor, o IBS, e diretamente para a União, a CBS. E isso é muito importante o transportador estar alerta, porque os embarcadores, nesse momento, eles vão promover renegociações de frete, porque está saindo o tributo de dentro do preço e a gente sabe como que está o mercado, a gente sabe da força que o embarcador tem na negociação e eles vão usar dessa reforma para fazer negociação de redução de frete. Então, o transportador tem que estar muito atento a esse impacto também.
Só para complementar aqui, um ponto importante aí para fins de reforma, muitas empresas ainda não acordaram no sentido de achar que a reforma tributária está longe. A reforma tributária está perto, já está batendo a porta. Então, é de extrema importância, né, o jurídico da sua empresa, trabalhar conjuntamente com a área de tecnologia da informação, né, a área de TI, para poder fazer toda a parametrização do sistema, para conseguir comportar no ano de 2026, né, que já estamos aí há pouco menos de 6 meses aí. 4 meses, na verdade. 4 meses, que já está logo aí. Para conseguir comportar tanto o sistema atual quanto o sistema que vai começar a se tornar antigo, né? Tanto o sistema atual quanto o sistema novo que vai vir aí. E também trabalhar junto com a parte de suprimentos da empresa. Porque às vezes ali vai ter algo no contrato de compra, que os suprimentos vai ser a porta de entrada. Então, fazer uma análise contratual de todos os seus contratos, para ver se está tendo ou não um desequilíbrio econômico ali na parte de aquisição de mercadorias, insumos, para ver se o fornecedor desses bens ele está, de fato, repassando de forma certa no seu preço os novos tributos, né? Se ele está deixando isso tudo bem claro no contrato, porque a parte contratual é uma parte muito importante que tem que ser feita uma análise, não só a parte tributária, a parte contratual da empresa também tem que estar muito bem alinhada com a reforma tributária. Então, eu diria aí para as empresas aí de forma, né, mais possível deles alinharem jurídico, área de tecnologia da informação e área de suprimentos, para poder comportar, a partir de 26, tanto o modelo atual quanto o modelo novo aí de tributação sobre o consumo. Bom, então vamos lá para a transição, para a gente começar a encerrar esse episódio aqui. A questão da regra de transição, acho que um ponto de atenção para as transportadoras seria que, como o Dr. Felipe falou, né, que as empresas ainda não estão se adequando, né, 2026 já está aí, né, e elas precisam se preparar que a Lei Complementar 214, ela fala que 2026 a gente já vai ter a CBS e IBS, né, vai ter a apuração, mas não vai ter o recolhimento. Então, o que isso significa? Eu vou apurar, não vou recolher, mas se houver o recolhimento, né, você vai poder fazer o abatimento com PIS/COFINS em 2025. E 2025 já vem CBS e IBS, né, IBS 0,5% e CBS 0,1%. Então, 2027 a gente vai estar operando aí com CBS e IBS. Então, as empresas precisam se adequar. Por quê? 2026 já tem que ter os sistemas, né, atualizados. Então, as transportadoras precisam se adequar. A gente já tem aí a nota técnica, já saiu referente às novas tags, né, de inclusão da CBS e IBS já para 2026, porque 2026 vai ser um teste, né? E aí vai ser um momento das transportadoras observarem se realmente como que vai ser na prática, como que vai funcionar, como que vai ser a tributação, se vai ter aumento da carga tributária ou não. Então, eu acho que esse é o maior ponto de atenção para as transportadoras. Entrar 2026 com sistemas já atualizados, já tendo conhecimento das novas notas técnicas, né, das diretrizes da Receita Federal para a CBS. Então, acho que esse é o maior ponto de atenção nesse momento, sabendo que 2026 a gente já tem a apuração, mas não tem recolhimento, e 2027 já tem o recolhimento efetivo. Bom, perfeito. Para a gente encerrar nosso episódio, agradecer a Alexandre e o Filipe por compartilhar com a gente aqui esse conhecimento que já temos sobre a reforma, e agradecer a você, transportador, também pela audiência desse podcast, desse episódio, e dizer para vocês, o CETSENG é parceiro do transportador, o CETSENG está junto com o transportador, e o CETSENG está à disposição de todo transportador para auxiliar esse momento da transição da reforma tributária em todos os seus aspectos.